Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as cartas de Paulo. Na semana passada, aprendemos sobre Filipenses e vimos que Deus está fazendo uma grande obra em nós e vai completá-la até a chegada de Jesus. Hoje, nós vamos dar continuidade a esses estudos com a lição 11 e o nosso título é Que Exemplo? A carta de Filipenses tem a palavra-chave sobre alegria. Essa é a palavra principal da carta. É a carta mais alegre do apóstolo Paulo, porque ele gostava daqueles irmãos e ele tinha um amor muito grande por eles. Mas hoje nós vamos aprender sobre outra coisa importante, sobre humildade. Você sabe o que significa humildade? Humildade é quando nós colocamos os interesses dos outros acima dos nossos próprios interesses. Na igreja de Filipenses, algumas pessoas estavam se achando mais importantes do que as outras, estavam se achando mais inteligentes, estavam querendo ganhar coisas primeiro, estavam querendo chegar antes do que os outros, estavam querendo ganhar elogios, receber elogios das outras pessoas. E Paulo achou isso muito errado. Não está certo fazer isso. Então, Paulo deu um conselho aos filipenses. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 5 e vamos ver o que Paulo nos ensina. Ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Você viu? Nós precisamos pensar como Jesus pensava. Você imagina Jesus quando era criança? Será que ele ficava querendo pegar o primeiro lugar da fila? Será que ele ficava querendo comer antes dos outros? Será que ele sempre queria sentar na frente? Eu acho que não. Sabe por quê? Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Você sabia que Jesus Cristo não é só homem? Ele também é 100% Deus. Sabe o que isso significa? Que Jesus, mesmo sendo Deus e tendo todo o poder do mundo, dos céus e da terra nas suas mãos, ele deixou o céu, deixou toda a sua glória e se fez homem. Isso mesmo, ele se fez carne, assim como eu e você, e veio habitar entre nós, sem nenhuma glória como ele tinha no céu. Imagina os anjos adorando Jesus de dia e de noite. Ele abriu mão disso para se fazer homem e para vir até a terra nos dar o exemplo de como nós podemos novamente nos juntar a Deus. E não foi só isso. Ele foi tão humilde que ele suportou a morte e morreu na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. Jesus Cristo foi um exemplo de humildade porque ele morreu no nosso lugar, porque ele se fez homem e veio habitar entre nós. Paulo continua nos dando esse exemplo de Jesus. E lá no versículo 14 a 16 de Filipenses 2 fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus. No meio dessas pessoas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. A gente não pode querer se achar mais importante do que os outros. Nós precisamos levar o exemplo de Jesus, pegar o exemplo de Jesus e sermos humildes, colocarmos as outras pessoas na nossa frente. O que isso significa? Significa que se eu der o lugar da fila para alguém, isso não vai fazer com que eu seja menos importante. Isso não vai fazer com que eu seja uma pessoa menos amada por Deus. E aí Paulo dá o exemplo do quê? Das estrelas do céu. Hoje à noite, abre a janela da sua casa ou então vai lá no quintal e olha para o céu. Olha as estrelas. Fica observando elas. Cada estrela tem um brilho diferente. Tem umas que têm um brilho amarelo, tem outras que têm um brilho mais azulado, mais esbranquiçado. Algumas brilham muito forte, como é o caso do Sol, que é uma estrela e brilha mesmo de dia. A gente vê a luz do Sol muito brilhante. Mas de noite a gente também vê algumas estrelas que brilham mais do que as outras. Isso não faz com que uma seja menos importante do que a outra. E também, uma estrela não precisa brilhar no céu sozinha. Sabe por quê? Porque um céu estrelado é muito mais bonito do que um céu com uma estrela só.
Isso significa que você não precisa ficar preocupado com outras pessoas brilhando também, sendo inteligentes, dançando bem ou cantando bem. Você não precisa querer fazer tudo e ser o maioral, o melhorzão em todas as coisas. Nós podemos dividir isso com as outras pessoas, porque cada pessoa vai ter o seu brilho, assim como as estrelas do céu, e vão deixar o céu muito mais bonito, cada uma do seu jeito. Assim também Deus nos fez, cada um com o seu brilho próprio, brilhando e fazendo as coisas que faz de melhor. Não precisamos competir uns com os outros, mas precisamos ser humildes e dar lugar para que a outra pessoa também possa brilhar. Quando eu era pequena, uma vez na nossa salinha da escola bíblica, a minha professora nos ensinou sobre humildade e sobre dar o nosso lugar para o outro. E essa foi a lição. Só que quando acabou a lição, a gente foi para o lanche, né? Porque lá na minha igreja tinha um lanche da igreja toda, não era só um lanche com as crianças, tinha um lanche lá das pessoas todas da igreja. Cada um levava o seu prato, um bolo, um salgado e tal. E aí, né, eu tinha terminado a salinha, aprendi sobre humildade, ou pelo menos eu acho que eu aprendi. E aí, cheguei correndo para poder comer o lanche. O que que eu fiz? Peguei logo o primeirão pedação assim, ó, tchau, o pedação maior de bolo, mais gostoso, aquele pedaço enorme, muito maravilhoso. E aí a minha professora falou assim, Vanessa, tem certeza que tá certo isso? Porque eu fui assim, ó, eu saí correndo na frente de todo mundo, não deixei nem os outros pegarem, nem chegarem perto, eu já fui lá e pá, peguei o pedação primeiro. A minha professora falou assim, lembra que a gente tem que ser humilde e dar o lugar primeiro para os outros? Aí eu falei assim, não, eu vou ter que pegar o pedaço pequeno, tão michuruca. Não é isso, né? Mas é porque a gente não pode pensar só na gente. A gente tem que pensar no outro. Será que o que eu estou fazendo está atrapalhando o outro? Será que eu estou dando a chance do outro ser feliz também? Ou eu estou querendo só ser muito bonzão e o primeiro e o mais rapidão, né? Então, com esse exemplo de um bolo, olha só, eu levei esse exemplo para o resto da minha vida e aprendi que eu não preciso ser a primeira em todas as coisas. Eu posso deixar com que os outros sejam também, porque isso é humildade e isso é o exemplo que Jesus nos deu, que nós sejamos humildes, assim como Jesus foi, que abriu mão de toda a sua glória e veio até nós, pessoas tão ruins, para que nós pudéssemos ter agora o exemplo dele, aprendendo com ele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Senhor, pelo teu ensinamento. Que o Senhor nos ajude a sermos humildes, que o Senhor nos ajude a colocar os interesses dos outros também, Senhor Deus, à frente dos nossos, que a gente não apenas esteja buscando as nossas coisas, que a gente não esteja sendo sempre o primeiro e querendo ser o mais importante, o mais brilhante, o melhor em tudo, mas que nós possamos deixar os nossos amigos também, Senhor Deus, fazerem a parte deles e brilharem também, assim como as estrelas do céu. Que o Senhor nos ajude a levarmos o teu exemplo para o resto das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Essa lição que a gente aprendeu hoje vai estar aqui na descrição desse vídeo. Peça para o seu pai baixar para você e acesse todo o nosso conteúdo para você poder fazer todas as nossas atividades também. Que Deus abençoe. Tchau!